Avançamos na série O Segredo dos Deuses, para tentar perceber o que muitos consideram uma grande contradição da IURD, como surgiu e qual é o raciocínio que leva os dirigentes da Igreja a intimarem os pastores a fazer vasectomia. Há vários relatos de antigos pastores e respectivas mulheres arrependidos e que garantem ter sido pressionados a optar pela esterilização. No Brasil já houve uma condenação e outros processos estão a dar entrada nos tribunais a pedir indemnizações avultadas. A mutilação é mais um episódio da série informativa O Segredo dos Deuses. Olá a todos, meu nome é Wanderson, eu também fui pastor da Igreja Universal e também passei por essa mutilação chamada vasectomia. Eu fui mais uma das vítimas da IURD em relação à vasectomia. Você decide, ou você faz a vasectomia ou você tá fora. Hoje, sou um homem frustrado, triste. Eu queria ter filho. What you are doing now? Qual é o mal de eu ter um filho? Qual é o pecado que eu fiz? Eu acho que Deus foi meu amigo. E fiquei muito feliz que Deus me deu essa condição de ser pai. Sara e Fernando tiveram de facto sorte. Foi um acaso que lhes trouxe um filho. A ordem para ter filhos já era clara na década de 90, mas o casal tinha sido enviado para a Jamaica. A obra da Igreja Universal estava a começar do outro lado do Atlântico. E a Jamaica era um país pobre. Em 1992, 30% da população estava abaixo do limiar da pobreza. Não abundavam clínicas, nem médicos, muito menos operações para vasectomizar pastores. Não planeei a minha gravidez, mas tive uma gripe tropical em setembro. Então, no final de setembro, eu engravidei porque tomei medicação muito forte que cortou o efeito de contraceptivo. Então, em outubro, descobri que estava grávida. Foi o que lhes valeu, mas a alegria foi sol de pouca dura. Claro, a primeira coisa que eu fiz foi chegar perto do bispo e da esposa e falar que estava grávida. Portanto, o que o bispo fez foi, ele fez uma reunião com todos os pastores e esposas do país e nessa reunião, aos gritos, dando bronca, que é o que eles chamam, não é? Disse que eu era uma mala. O que eu fiz era um erro muito grande, que eu era uma mala cheia de pedras no ministério do Fernando. Porque eu não era uma mulher de Deus, porque a mulher de Deus, ela entra na obra para ajudar o marido, nunca para o prejudicar. E ter filhos é um erro. Horas depois, já em privado, o bispo explicaria a Sara que era imperioso demover todos os que quisessem ter filhos. São ordens do bispo Macedo, não é? Por isso é que eu falei assim, que eu não quero que mais nenhuma aqui, que mais nenhuma esposa africana que tenha mais filhos. Está fora de questão. Sara foi destratada por todos dentro da igreja. Qual é o pecado que eu fiz? O que é que eu fiz de errado para ser humilhada dessa forma, para dizer que não ia ajudar o meu marido, que eu era uma mala cheia de pedras que ele tinha que carregar, quer dizer, um tropeço na vida dele, só porque tinha um filho. Qual é o sonho de todo o casal?
não é? Foi muito complicado para mim. Sofri muito. Sara entrou na IURD no início da década de 90. Crente, chegou à Obreira e sempre quis ser mulher de pastor e seguir o marido na evangelização. O destino levou à Jamaica e aquela experiência marca-la para sempre. Da igreja não havia ajuda, então o pastor tinha o salário dele, eu tinha que sustentar com o salário, não ia questionar se dava, se não dava, é aquilo, é aquilo. Portanto, a gente não tinha muito, nem para apanhar transportes, a gente andava a pé. A gente não tinha dinheiro. Os meus pais, sabendo da situação, e tenho 3 tios meus que de vez em quando mandavam dinheiro para a gente comer. E quando eu fiquei grávida, mandavam dinheiro para eu poder comprar as coisas essenciais para o meu filho. O dinheiro que a igreja nos dava não era suficiente para a gente poder comprar a comida para o mês inteiro. Normalmente a gente ficava entre 5 a 7 dias, mais ou menos assim. Comíamos, mas não comíamos comida. Às vezes tínhamos um pouco de farinha, mostrávamos a farinha com água, um pouquinho de açúcar e comíamos a farinha. E às vezes havia pessoas também da igreja que tinham árvores nos quintais, árvores de fruta, e traziam-nos às vezes fruta e a gente comia essa fruta. Eu me lembro que quando a Sara estava grávida, havia a última semana mais ou menos do mês, nós não tínhamos nada para comer e muitas vezes fomos sustentados através de fruta. Eu me lembro muitas vezes até quando a gente ia à sede, às vezes a gente queria um pedaço de pão e havia pão às vezes na igreja, mas o pão, às vezes um pedaço de pão tinha sido roído pelo rato, porque havia muitos ratos na igreja. Então o que é que a gente fazia? A gente tirava o pedaço do pão que tinha sido mordido pelo rato e comia o resto, porque, como se costuma dizer, a fome é negra. Depois da Jamaica, quando Joshua tinha idade para viajar, o casal conseguiu regressar à Europa. Recém-chegados a Londres e antes de partirem para o Canadá, Fernando foi informado de que teria de fazer uma vasectomia. Nós chegamos na Inglaterra, o bispo falou para o Fernando. A primeira vez que o viu, eu estava presente, não se dirigiu a mim. É como se eu não existisse. Não existisse mesmo. Fernando, vais fazer a vasectomia. Não podes ter mais filhos. Porque na IURD é a ordem que os pastores não devem ter filhos. Há muita gente, quando a gente fala que na IURD os pastores não podem ter filhos, que é uma ordem do Bispo Macedo, muita gente questiona, mas ninguém apontou uma arma na tua cabeça para tu fazeres a vasectomia, certo? Ninguém nos aponta uma arma, mas é-nos ensinado que o pastor tem que sacrificar de ter filhos por causa da obra de Deus. Há um dia em que Sara se apercebe que a razão de ali estar não era a mesma de outros pastores ou bispos. É como uma empresa. Tem uma hierarquia. Salve-se quem puder. Ou seja, se eu quero uma coisa melhor, eu tenho que arrecadar mais. E a mensagem é sempre a mesma. É o amor pelo dinheiro. O termómetro do pastor é a oferta. Quando cheguei ao Canadá o livro foi completamente aberto e aí eu comecei-me a perceber que não era um bispo A, B ou C, é a doutrina da igreja. É o que vem de cima e ninguém questiona. Porque quem questionar sai, ou é maltratado, ou é rebelde. Rebelde é uma expressão comum na IURD. Significa que alguém desobedece e quem está dentro da Universal sabe o que significa desobedecer. Com um mês de casados foi-nos marcada em Viseu a vasectomia. Eles é que pagaram em dinheiro a vasectomia. Sei que o meu marido nessa noite estava muito nervoso, não conseguia dormir. Eu não me lembro ao certo se ele chorou ou não, mas lembro-me que ele não conseguia descansar, ele estava muito, muito enervado, muito, muito triste. Eu via que ele não estava bem.
Lara foi com o marido a Viseu. Era lá que as vasectomias em Portugal eram feitas. Eu fui chamada pelo médico em Viseu, onde o médico nos disse que aquilo que nós estávamos a fazer não era legal e em que nos pediu para assinarmos uma declaração em como nós tomaríamos a responsabilidade sobre aquele ato. E eu e o meu marido tivemos que assinar. Porque nem pensar, nós vimos embora sem fazer a operação, não é? Isso era como uma coisa completamente fora de questão. O marido, pastor, no mesmo dia foi realizar um culto na igreja em Bragança. Porque o meu marido estava a deitar sangue e ele não esteve ordem para ficar em casa, ele mal saiu da operação, ele já estava depois à noite para fazer a reunião, a deitar sangue, com compressas de sangue, e no dia a seguir ele não teve direito a estar em casa, ele teve que ir para a igreja. Mas o pior para Lara é não poder ter filhos. Eles nos tiram os sonhos de eu ser mãe, que neste momento tenho 46 anos, sempre tive o desejo de ser mãe, tenho a certeza que o meu marido seria um bom pai, também, e também sempre teve esse desejo, e eles arruinaram-nos esse desejo, o meu desejo da maternidade. E eu acho que isso na nossa vida é marcante, porque eu vejo uma criança, vejo uma mãe com os seus filhos e olho para aquela criança e imediatamente me vem ao pensamento que eu não posso ter filhos de uma forma normal, não é natural. A IURD, em Portugal, organiza as idas a Viseu via e-mail. O agendamento é feito através dos pastores ou dos seus superiores hierárquicos. Bom dia, Pastor Bruno. A vasectomia do senhor está marcada para o próximo sábado, pelas 10 horas em Viseu. Em relação à vasectomia, o que o senhor precisa de fazer? Assinar a declaração em anexo e enviar para os escritórios da IURD. Levar a esposa para que o doutor a conheça. Os escritórios já depositaram o valor referente ao pagamento das cirurgias, 450 euros. Nos e-mails a que a TVI teve acesso são várias as autorizações assinadas por Júlio Freitas, o bispo responsável pela IURD em Portugal na altura. O bispo mostra-se ainda agradado pela decisão dos pastores. É uma pena que só agora ele se tenha decidido a operar. Infelizmente, não tenho ninguém para substituí-lo. Quando você tiver alguém disponível, ele será operado imediatamente. Dê os parabéns a ele e à esposa em meu nome pela sábia decisão. Em todas as partes do globo, a vasectomia é regra. Quem não a faz pode ser corrido da IURD. Por ordem do Senhor Bispo Macedo, a partir de hoje, o pastor ele só vai gerar filhos no Espírito. A partir dessa data, não é mais para pastor ter filhos. Vocês entenderam? A Ordem Mundial acautela a despesa e a falta de mobilidade que os filhos provocam. O pastor viaja muito, um dia está aqui, outro dia está acolá, entendeu? Isso tudo, e há muitas trocas, e não vamos sacrificar a criança por causa disso, e seria bom. Ele achava que o casal, quando ele não tem filho, ele se dedica mais à obra, ele se dá mais para Deus. O líder da IURD manda espalhar a ordem e aproveita os seus sermões para explicar claramente o que acha de ter filhos, apesar de ser pai de Viviane e Cristiane. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. E não venha com essa história de que foi Deus que me deu. Deus deu a ova. Deus não dá filho para ninguém. Quem engravida dentro da igreja, contra a vontade do líder da IURD, tem triste destino e arrisca-se a ser expulso diretamente para o desemprego, sem casa nem ajuda. Nós até pagávamos para fazer vasectomia, mas teve filho, o problema é seu, se vira, minha filha, se vira. Vai embora daqui, não quero saber de você não quero saber do problema seu não. Se vira. A igreja não é uma instituição social. E mesmo para quem engravida,
há remédio. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Os argumentos de Edir Macedo nas reuniões da IURD chegam ao cúmulo. Agora você entende por que Deus mandava, né? Quando mandava destruir um povo, matar as crianças, animais, tudo. Como é que pode? Porque não é emoção. Criança é emoção. Você olha para uma criança e fica tudo emotivo. Só que elas não pensam que aquela criancinha bonitinha amanhã pode ser uma peste, pode ser uma desgraça, pode ser uma praga, pode ser um Hitler do mundo, um destruidor, um desgraçado. Mas enquanto é pequenininha é uma criancinha. Não. O Hitler, quando era pequenininho, também era um bonitinho. Era um bebê, uma coisa maravilhosa. Mas depois ele veio se tornar Hitler, né? Dentro da IURD, os pastores não recusam as vasectomias e sabem que não são autorizados a casar se não o fizerem. Hoje em dia, ouve-se na Universal que para casar tem de cortar. Lembro que pastores faziam filas em clínicas para fazer a vasectomia. Haviam filas, era como se fosse um matadouro. O pastor entrava na clínica, na sala de operação, saía, entrava mais um. Saía, entrava mais um. Eu lembro claramente disso. E depois um ficava esperando o outro com um gelo e entravam todos no carro, voltavam para a igreja. No próximo dia eram mais pastores. Nós devemos O fundador da igreja cria a doutrina que todos são obrigados a seguir, criando um exército de pastores e bispos inférteis. Aliás, na IURD há até pequenas creches para os pais deixarem os filhos quando estão no culto. Porque as crianças não são bem-vindas dentro dos templos do Senhor. Ó, minha filha, vocês vão ficar agora, quem tem filho vai ficar lá no berçário. Eu não quero criança aqui no salão que eu estiver pregando nos pastores, não. Quem tem filho fica lá dentro do berçário e fica lá. E ouça o choro das crianças por lá. Em Portugal, há uma clínica em Viseu que já fez centenas e centenas de vasectomias. Eu fiz a minha vasectomia em Viseu. Em Viseu. Na época eu não prestei atenção na clínica, no nome da clínica, nem no nome do médico. Mas foi em Viseu. Foi um médico e mais 2 enfermeiras. A clínica obriga a que o pastor traga a mulher para que ambos assinem um termo de responsabilidade. Apesar de ser legal em Portugal fazer uma vasectomia a partir dos 25 anos, o médico responsável pela clínica, que falou à TVI, mas não quer ser identificado, exige que a mulher esteja ciente da decisão. A igreja chegou a pedir que os recibos fossem emitidos em nome da IURD, mas a clínica recusou. O recibo é passado em nome do pastor, que leva dinheiro contado para a operação. Foi-nos exigido pelo regional logo que lhe entregássemos o recibo. Quanto é que pagou? Naquela altura penso que foi 80 e tal contos. Era ainda escudo. Quem é que lhe deu o dinheiro? Foi o nosso regional. Um pastor da IURD? Pastor da IURD, já não é, mas é. Deu-lhe em dinheiro? Deu em dinheiro. E o que é que lhe disse? Disse para nós pagarmos que era aquele valor que estava certo. E assim, durante vários anos, a clínica escolhida em Portugal foi sempre a mesma. Mas desde que a TVI emitiu a reportagem O Segredo dos Deuses, na qual já aborda a questão da esterilização em massa, os pastores da IURD deixaram de procurar a clínica de Viseu. Sobre o procedimento, um médico especialista em urologia explica que a operação deve ser realizada de forma a que seja possível reverter a cirurgia. A cirurgia de vasectomia é feita ou deve ser feita sempre a admitir a hipótese de mudança de ideias e tecnicamente preparada para ser revertida. Se lhe surgisse alguém sem filhos
E com 20 e poucos anos fazia uma vasectomia? De modo nenhum. Recusava-se? De modo nenhum, sim. De modo nenhum. A vasectomia tem ainda outra implicação descoberta recentemente. Dados recentes levantam a hipótese de ter havido e estar a acontecer consequências de saúde prejudiciais, nomeadamente no risco de cancro do testículo, em pessoas que fizeram vasectomias. Vai ganhando volume e visibilidade a ideia de que a vasectomia pode trazer a longo prazo consequências que não se imaginavam. No Brasil existe uma lei que impede que homens com menos de 25 anos e pelo menos 2 filhos possam ser esterilizados. A lei estabelece ainda que a indução ou instigamento individual ou coletivo à prática de esterilização cirúrgica é crime. A IURD no Brasil já foi condenada num processo que teve lugar em São Paulo. No site, a Universal nega a prática de esterilização em massa, mas a contrariar há depoimentos, sentenças e acórdãos judiciais dos tribunais brasileiros. A IURD foi condenada a pagar uma indenização de R$100 mil a um ex-pastor. Foi Márcia Cajaíba que o representou. A advogada acabou por se transformar numa especialista em processos contra a IURD. Hoje, no seu escritório, tem 84 reclamações de ex-pastores, todos eles com histórias parecidas. E quando eles resolvem casar, é o momento que a instituição consegue colocá-los contra a parede. Ou seja, ou você faz a vasectomia para você casar, para você continuar aqui, a sua esposa já faz parte da obra. E daí eles se veem obrigados, eles se veem meio que sem saída. Da IURD, os pastores saem sem nada. Quando decidem abandonar a Igreja Universal, são escorraçados. Diz que é falar a verdade para essas pessoas não aceitam aquilo que a gente fala. Dizem que a gente está a mentir, que a gente está mal, que a gente é caído, que a gente é endemoniado, que a gente abandonou a fé. Inclusive eu tenho familiares na igreja. Eu tenho uma avó na igreja, tenho a minha irmã na igreja. Muitas vezes a minha irmã veio para reuniões de bispos, de líderes da igreja aqui na Inglaterra, em Londres. E ela nunca ligou para mim e dizia: Fernando, eu estou aqui na Inglaterra, estou aqui em Londres, posso te visitar? Podes me visitar? Não. Sara e Fernando refizeram a vida do zero, com poucos estudos, sem casa, sem poupanças, sem perspectivas de futuro. O salto foi no escuro. Há muitos pastores da Igreja Universal que ainda estão lá dentro, e bispos, que querem sair, mas não têm forças para sair. Têm a mesma maneira de pensar. Se eu sair, o que é que vai ser da minha vida? E o que eu quero dizer é essas pessoas que estão, esses bispos, esses pastores que estão assim indecisos, quero dizer para essas pessoas que saiam. São párias desde o momento que mostram vontade de abandonar a igreja. A organização da Universal está montada de tal forma que é quase impossível sair. E para dar esse salto é preciso ter a coragem e a determinação de, aos 30 ou 40 anos, começar tudo de novo. Porque a gente, quando entra como pastor, a gente entra muito no... Quando fui chamado para ser pastor, eu tinha 18 anos. Abandonei os estudos para me dedicar à igreja, para ser pastor, e a gente vai crescendo naquilo. E os anos vão se passando. E quando os anos se passam, mesmo que a gente saiba que estamos a fazer uma coisa errada, a gente tem aquele receio de sair por duas coisas. Receio de sair e recomeçar uma vida de nada. A pessoa pensa: o que é que eu vou fazer à minha vida?
não acabei os meus estudos, não tenho história de trabalho. O que é que vai ser da minha vida? Agora já tenho esta idade, o que é que vai ser da minha vida? E depois tem outra coisa, que na Igreja Universal eles sempre ensinam que quando a gente abandona a Igreja, a gente está a abandonar a fé. Quando a gente abandona a Igreja, a gente está mal, a gente é caído. Hoje, olhando para trás, Fernando não tem dúvidas da decisão que tomou com Sara. Que querem sair, que saiam. E que comecem tudo de novo. É duro, mas vale a pena. Hoje eu deito-me na cama, ponho a minha cabeça na travesseira e não tenho mais aquela preocupação. Eu tenho que crescer a minha igreja financeiramente, porque senão eu vou perder a minha igreja. Hoje eu deito a minha cabeça no travesseiro e digo, não posso preocupar com isto, porque eu estou a viver uma vida digna hoje. Eu trabalho para comer, trabalho para pagar as minhas contas, trabalho para poder viver. Vivo à minha custa, não à custa das outras pessoas. Uma fonte oficial da IURD em Portugal nega que haja uma política de esterilização. Diz que a Igreja fomenta a família e a vida em casal, mas não nega dar apoio e até financiar esta operação. Segundo a IURD, há pastores em Portugal que não fizeram a cirurgia. Quanto aos que a fizeram, garantem não existir qualquer reclamação e que este é um ato da vida íntima dos casais. Estas respostas da IURD centram-se em Portugal. Do Brasil, não recebemos até ao momento qualquer esclarecimento aos e-mails enviados pela TVI. Iremos prosseguir esta investigação que iniciámos em dezembro com as denúncias de adoções ilegais por parte de dirigentes da IURD, exatamente depois de terem iniciado as vasectomias em Portugal. Está tudo dito por hoje no Jornal das 8. Amanhã estaremos em direto de Serralves. Boa noite, bom fim de semana.